E hoje estamos iniciando mais um episódio do Camés Conecta. Hoje nós temos como convidado o Dr. José Gustavo. Ele é médico ortopedista, médico especialista em medicina do trabalho. E eu já começo com a pergunta aqui importante. Tem uma diferença aqui, né, doutor? De ser médico especialista em medicina do trabalho ou apenas atender como médico do trabalho. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. O médico do trabalho, para ser médico do trabalho, ele precisa ter o RQE, que é um título de especialidade registrado no Conselho de Medicina. Para ter essa prova, essa titulação, você tem que fazer uma pós-graduação ou comprovar um determinado tempo na especialidade, fazer uma prova da ANANT, reconhecida pela AMB, e quando você faz a prova e é aprovado, você pega seu diploma e leva para o Conselho de Medicina. E aí você registra e recebe um outro número, o RQE. Então você tem um título, tem o seu CREMEP, que é o número quando você se forma médico, e depois você tem o título especialista, que é o RQE. No meu caso, eu tenho o título de especialista em medicina do trabalho, tenho o RQE em medicina do trabalho, e também tenho o meu RQE em ortopedia, que eu fiz a residência médica no Hospital das Clínicas. Então eu tenho esses dois RQEs. Isso é importante, né? Falar sobre porque muitas pessoas não sabem, né? Essa diferença, né? E não pode colocar, eu sou médico do trabalho se você não tem o Isso é uma RQE. coisa, o médico ele está habilitado a atuar na integralidade da medicina. Se tiver uma pessoa for ter um parto agora, ele atender no avião, fazer um parto, ele pode. O que ele não pode é dizer que é um especialista sem ser. Ele não pode dizer que é médico do trabalho sem ter o RQE. Ele não pode colocar no carimbo médico do trabalho, psiquiatra, ortopedia sem ter o RQE para aquela função. E para você saber se o médico tem o RQE, é só você entrar na internet, no site do CFM, busca pelo profissional e ele é aberto, você pode ir lá ver, bota o CRM do profissional e lá avalia se ele tem o RQE, quais que ele tem, a especialização onde ele se formou. Tem tudo isso aberto ao público, que é para proteger a sociedade. É verdade. E já pegando o gancho aí do médico psiquiatra, infelizmente o que nós mais vemos hoje, quando recebemos alguns atestados, é um carimbo lá, psiquiatra. Pois é. Isso é. Às vezes dá esse carimbo, aí você vai consultar no site. Se ele não tiver o RQE no site, então na verdade ele é um médico que está atendendo psiquiatria ou saúde mental. E o ideal é que ele não tenha titulação de psiquiatra. Ele não poderia se denominar psiquiatra sem ter o RQE. Alguns médicos podem não ter ido fazer o cadastro, fizeram a residência ou não fizeram o cadastro. Aí você tem que ver no conselho se realmente ele é um médico especialista que não fez o cadastro ou ele não tenha. Mas, a princípio, a legislação diz que você tem a obrigação de se cadastrar no conselho, RQE, e divulgar isso aqui. Para você se divulgar como especialista, precisa ter esse RQE. É importantíssimo. Aí falamos, né, de psiquiatra, psiquiatria, vamos falar de um tema muito atual, né, que é o burnout. Então, o que estamos vendo ultimamente nas empresas é recebendo atestados, e a gente recebe um atestado médico e já vem lá, 180 dias, ou afastado por tempo indeterminado por burnout. Não se caracteriza da noite para o dia, não é? O burnout é uma doença que está uma pandemia, assim, na atualidade, porque você tem hiperconectividade, hoje a pessoa, além do trabalho, ele fica em casa na internet, ligando, resolvendo o problema da empresa quando ele está em casa, às vezes pelo WhatsApp, pelo e-mail, então ele não se desconecta. Metas extremamente difícil de serem realizadas, uma carga de trabalho intenso, mercado competitivo, e ele chega num esgotamento. Então, o burnout é assim, é um esgotamento da pessoa, esgotamento todo esse meio que a gente trabalha, essa vida corporativa. Então, essa é uma patologia muito grave e precisa ser tratada. Agora, é claro que a gente tem que diferenciar o que é um burnout, que é diferente do estresse, que é diferente do quadro depressivo. São coisas diferentes, não é? Então, o burnout, ele é um esgotamento, tem a ver com o trabalho, e ele, em outras áreas da vida, ele está bem, certo? E um quadro depressivo já é um quadro mais grave, mais amplo. Ele não tem alegria de ir para a praia, ele não tem alegria de estar com a família, ele não tem alegria de sair para um restaurante. É um quadro mais grave, ele tem isolamento, muito maior. É claro que um burnout ele pode evoluir para um quadro depressivo. E ele tem uma gradação, leve, moderada e grave. E para você dar um diagnóstico de burnout, você tem que associar com
a questão do trabalho, não é só o que o paciente diz, você tem que ver como tá as relações de trabalho dele, como está a empresa, porque normalmente quando você tem um problema na empresa, não é com uma pessoa, às vezes são com vários, às vezes a empresa está doente, né? Então você tem que tratar aquela empresa e a liderança que está ali. Então tem muito a ver com a liderança que está ali. Só que nada disso vai acontecer do dia para a noite, por exemplo, né? Então, o funcionário está lá, às vezes acompanhado, monitorado. Vamos falar de duas situações diferentes. Uma, quando você tem um segmento interno, que você tem médico do trabalho ali, que você tem um acompanhamento, e outra onde você não tem. Então, se você tem ali médico interno, acompanhamento, segmento, aquele trabalhador, aqueles trabalhadores estão sendo monitorados, têm sua saúde monitorada. Então, não dá para dizer que você saiu, foi numa consulta e voltou com atestado de burnout. Com certeza. É mais. Para caracterizar que há um burnout, não pode ser numa questão pontual, né? Você tem que ter tido vários afastamentos, você tem que comprovar que aquela doença que está tendo um assédio é uma coisa a longo prazo. Então, não pode, uma consulta isolada com o psiquiatra, ele dizer, não, já é um burnout. É difícil de ser aceito dessa forma. Para ter um burnout é uma coisa, em geral, é claro que tem exceções, né? Mas meu entendimento é que precisa ser uma coisa crônica, uma coisa a longo prazo, que não é do dia para noite, assim, pontualmente, né? Então, para fechar-se um diagnóstico desse que eu refiro. E que fica mais difícil quando a empresa não possui um acompanhamento, uma assessoria, não tem medição do trabalho, não tem médico do trabalho, não tem segurança do trabalho atuante, para você chegar e identificar, né, fazer um mapeamento desses quadros, então fica mais difícil esse cenário. Com certeza. Primeiro, o ideal é você identificar inicialmente, quando ele está com sintomas leves, irritabilidade, alteração do sono. Então, você consegue identificar, porque esse esgotamento, ele causa o burnout, ele causa uma queda da produtividade, ele dá prejuízo para a empresa. Então, e ele pode ser resolvido. Então, se a gente tomar medidas, se o médico do trabalho, não ele sozinho, junto com a equipe da empresa, e tomar medidas, fizer medidas preventivas, além dessa questão psicossocial, porque isso aqui é um ponto importante. Cada indivíduo ele tem sua particularidade, mas existem algumas medidas preventivas de saúde que evitam esse burnout, que ajudam, que dão uma força maior para superar qualquer dificuldade, até as doenças mentais. Então, uma pessoa que ela dorme bem toda noite. Então, a empresa ela pode fazer uma política para incentivar as pessoas a cuidarem do seu sono. Então, você dormir bem à noite, você tem uma proteção mental contra as saúdes mentais. Você tem uma alimentação de qualidade, você evitar, digamos assim, o excesso de álcool, excesso de ultraprocessado, excesso de doce. Não é que não coma, mas você fazer uma dieta equilibrada, né? Então, com nutricionistas, você criar uma política na empresa, então, isso é saudável. Se além disso, você criar uma política de incentivo à atividade física, que ele faça caminhada 3, 4 vezes por semana, uma musculação associada. Então, é uma coisa boa. Um incentivo que hoje se discute muito, pegar um pouco de sol, 10, 15 minutos, 3, 4 vezes por semana, fazer um controle da vitamina D que está associado à melhora da qualidade de vida, melhora dos hormônios, serotonina e melatonina com o sol. Então, se você tem uma alimentação saudável, faz uma atividade física, você dorme bem, você tem um hábito de pegar sol, então você já tem uma proteção maior para aquele estresse da empresa. Então, a qualidade de vida, você vai produzir mais, vai trabalhar mais, você vai ter mais saúde. Então, não só a questão mental, mas você vai ter mais saúde para produzir, você vai dar mais lucro. Então, a empresa hoje não pode dizer, vou apertar o funcionário, ele vai trabalhar, ele aguenta um tempo, mas depois de 3, 4, 6 meses ele começa a cair a produtividade. E isso não é uma coisa, ele está ficando doente e às vezes é um setor inteiro que está doente. E aí a hora de ter uma intervenção urgente, e o problema é que a intervenção para o burnout de imediato é o que? Afastar aquela pessoa. É uma pessoa que vai para o INSS, ou vai para um psiquiatra, ou vai tomar um antidepressivo, que podia ser resolvido preventivamente com essas medidas que a gente deu de suporte e até diminuir um pouco a carga horária, ter cuidado nesse excesso de hora extra, deixar ele tirar férias e se desligar da empresa, né? Porque a gente sabe na prática, às vezes a pessoa tira férias, mas com medo de perder o emprego, ela fica ligando como é que tá. E era importante que ele repouse, que ele descanse, que ele se desconecte, né? E quando ele chega em casa, ele se desconecta da empresa também. E aí, assim, eu acho que atitudes
pequenas, a gente pode conseguir um grande resultado na empresa. Inclusive, vai dar mais retorno. Sei que o empresário, ele quer ter lucro, ele quer ter produtividade, ele quer ter resultado. Se sua equipe estiver doente, se sua empresa adoecer, que quando a gente fala de empresa de pessoas doentes, empresa é semelhante, ela vai adoecendo. E a gente puder unir isso daqui e evitar, ela vai ter benefícios, vai ser bom para ela. É importantíssimo isso, porque vários tópicos aí que foram abordados, por exemplo, ou seja, a empresa tem muito que atuar, né? Você está protegendo a coletividade, você não está pensando em um indivíduo, as ações elas são no todo, então você está protegendo, na verdade, a saúde da empresa como um todo. Então são diversas ações que podem ser realizadas. A gente fala no setor de saúde, eu também sou médico do trabalho, né, empresa de saúde, quando você protege o profissional de evitar uma doença mental, você está protegendo o paciente, você está protegendo a sociedade. Você imagina um profissional hoje que está em burnout, em exaustão, para ele atender um paciente, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um cirurgião. Assim, se você protege essa equipe, você está protegendo também a sociedade. Eles vão atender melhor, os pacientes vão sair mais satisfeitos. Então, isso se aplica também a todos os setores. Eu estou me referindo ao setor de saúde, mas em outros setores. Uma pessoa que trabalha em construção civil, que vai subir um andaime, que tem um risco de queda, risco de altura. Então, o número de acidentes de trabalho diminui se a gente é um ponto-chave que pode dar uma melhoria na qualidade e também no resultado do serviço. Verdade. E importante também falarmos, vou sair um pouquinho agora dos fatores psicossociais, de doenças mentais. Vamos pensar agora na parte, exemplo, acho que uma das maiores queixas que nós temos na construção civil são de patologias, né, doença lombar, por exemplo. Então, a gente tem várias patologias, né, nesse sentido. Então, fala um pouquinho dessa abordagem a nível de ortopedia. Em relação à pessoa que tem um a dor lombar ela é muito prevalente, multifatorial, ela tem uma origem muitas vezes genética e que pode ser pior, multifatorial, genética, às vezes o esforço, às vezes a qualidade de vida. Ela é influenciada também por fatores como o estresse excessivo, que ela dá uma tensão maior. Então são vários fatores, mas o que a gente vê, a maioria das vezes, é a causa muscular. É por esforço um pouco maior, que melhora rapidamente. Você melhora com 5, 10 dias, você tem uma melhora com anti-inflamatório, um repouso, ele melhora. Quando você tem os casos mais graves, que você associa uma lombociatalgia, você tem uma irradiação, você tem uma hernia de disco lombar, esses casos tem que ver momento a momento. Os critérios de gravidade, quem diz, olha, está mais grave, é uma dor que não melhora depois de 60 dias, que ela tem associado uma perda de força no pé, na perna, e não consegue se movimentar direito. E passou de 60 dias com analgésico, não melhorou, com perda progressiva da mobilidade, da força dos membros inferiores, aí o critério de gravidade, e em alguns casos a gente pode evoluir para cirurgia. Os casos mais leves a gente afasta, outros casos, depois que ele melhora do quadro agudo de dor, a gente adapta para uma função que evite sobrecarga da coluna. Então, uma pessoa que o trabalho dela é pegar peso, que a gente tem muito da construção civil, se ele tiver essa alteração, faz uma ressonância magnética, comprova que ele tem uma alteração no disco, tem uma hérnia discal, uma discopatia mais grave, às vezes tem outras questões estenose, tem alguma coisa dessa, com esse déficit neurológico associado, a gente tem que tomar uma atitude. Então tem que ir para o médico, vai para o médico de trabalho, vai para o médico ortopedista, o neurocirurgião que faz coluna também atua junto, para resolver isso, né? E uma coisa que a gente tem que tirar um pouco é esse que infelizmente acontece muito, principalmente nas pessoas que têm menos escolaridade, de pensar assim, eu tenho uma hérnia de disco, fui diagnosticada, eu não posso mais trabalhar, eu tenho que me afastar, a empresa tem que me enviar para o INSS. E ali fica, a pessoa sem entender esse processo e acaba passando um tempo afastado, aí vai para o médico, chega para o exame de retorno, às vezes o médico até já faz a liberação para voltar e a pessoa diz, não, eu não vou voltar porque eu não tenho condições de voltar. Isso aí é um problema crônico no Brasil, frequente, e a pessoa, ela acha que por ter uma patologia não pode mais trabalhar. E hoje tudo que se discute na saúde, na própria equipe que faz auditoria em saúde, Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, inclusão. A gente pega uma pessoa que é deficiente e incluir
Então, uma pessoa que tem uma deficiência física, uma deficiência na coluna, que perdeu mobilidade, a gente vai fazer tudo possível para readaptar para outra função, né? Para ele ficar numa função mais leve, para ele trabalhar. Eles não podem pegar peso, mas ele pode trabalhar como porteiro, como recepcionista, né? Ele tem capacidade de fala preservada, linguagem, adapta, treina para outras funções, né? E esse é o objetivo, né? Reabilitar, trazer a pessoa de volta para o cenário. E não, como o senhor mesmo mencionou em uma fala, às vezes a pessoa afastada vai prejudicar ainda mais o quadro dela do que se ela estiver ativa. Lá no NR7, com a última alteração, trouxe a possibilidade que antes não existia de, nesse retorno ao trabalho, o funcionário tendo alguma restrição, mesmo assim, poder voltar. E aí tem vários exemplos, né, que a gente pode citar que isso pode acontecer. Mas algumas empresas não entendem. Por que que meu funcionário vai voltar, estava afastado, ele volta, ele vai retornar, mas ele não pode voltar para a função atual, eu tenho a obrigação de readaptar? Tem. Com certeza. Primeiro, a gente sempre orienta o retorno gradativo ao trabalho. Eu sempre coloco para as empresas retorno gradativo ao trabalho, para uma adaptação. E a gente adapta para outra função. Ele é um funcionário da empresa, ele tem que ser adaptado, a gente tem que incluir essa pessoa, né? A gente sempre conversa. Se ele tiver comprovado uma deficiência física, ele entra na cota de deficiente físico. Ou se tiver 70% perda funcional, preencher os critérios de deficiência física, ele entra para essa cota de deficiência física, o médico de trabalho faz aquele laudo preenchendo isso, e aí ele vai trabalhando nessa função, que é vantajoso para a empresa e vantajoso para ele, que tem um percentual. Toda empresa, a depender do número de funcionários, ela tem que contratar algumas pessoas para trabalhar nessa área como deficiente físico, um percentual da empresa, de 1.000 funcionários, tem um percentual que é quase 5%, até 500, 200, tem um percentual, dependendo do número de funcionários. Então, com isso aqui, é bom para a empresa também e inclui aquela pessoa, né? Bem, estamos quase próximo ao fim, muito assunto, é interessante, né, esse nosso bate-papo, porque em medicina do trabalho é muito amplo, a gente tem e vários, né, casos, assim, para comentar, mas vou tentar trazer o Dr. Gustavo novamente para outro episódio, para a gente conversar mais sobre. O que o senhor deixaria hoje, pensando nesse cenário, assim, que estamos atualmente? O cuidado com a medicina do trabalho, o cuidado desses trabalhadores, essa reabilitação, eu tenho certeza que a visão do INSS também é a mesma, porque quando a pessoa vai para a perícia, né, volta, o intuito também é fazer com que essa pessoa retorne, volte. E também, fazer bem ampla essa pergunta, trazendo para o aspecto inicial que a gente começou falando, né, relacionado à doença mental, deixa uma mensagem final nesse contexto aí. Fique bem à vontade. Eu quero deixar para você essa mensagem para o empresário. A produtividade verdadeira acontece quando o paciente está bem, está com saúde, e não quando está esgotado. Bem, então, infelizmente, acabou o nosso tempo aqui. Esse foi mais um episódio do Camese Connect. Eu espero que vocês gostem, tenham levado mais conhecimento sempre sobre medicina e segurança do trabalho, também do aspecto jurídico. E até o próximo episódio.